Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Tá certo? Eu estava pesquisando rapidamente, foi até aqui sentado aqui. Quantas vezes apareciam na Bíblia a palavra uns aos outros? E quantas vezes aparecia a palavra cruz? Cruz. Que para alguns, quando fala da cruz, a cruz é tudo. E eu fiquei assim, admirado. Nem sei se a veracidade dessa resposta, que foi aqui mesmo, sentadinho aqui. O Google me respondeu que falar de cruz, versículos que falam de cruz na Bíblia, só aparece 39 vezes. E olha que a cruz para nós, irmãos, chama a nossa atenção, porque a nossa redenção passou por ali. Tem uma mensagem, a cruz tem uma mensagem para nós. E a palavra uns aos outros, 60 vezes. Quase o dobro. Isso de cara chama a nossa atenção sobre esse tema, que esse tema é um tema importante, a gente deve conversar por isso. Uns aos outros. Eu já li Romanos 12, 10 e 11? Não, ali está Romanos 4. Eu pedi Romanos 12, 10 e 11, né? Foi isso que eu falei? E perdão então, irmãos. Nesse igual não. É 12, 10 e 11. 10, né? Amem-se uns aos outros. Não, amem-se com amor fraternal e tenham o prazer de honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, nem trabalhem com mães, trabalhem com dedicação. E sirvam ao Senhor com entusiasmo. Qual é a instrução para nós aí? Ó? Sejam... Como é que é? Não sejam, né? Primeiro a instrução. Amem-se com amor fraternal. E tenham prazer em honrar uns aos outros. Esse versículo está falando com quem, meus irmãos? Honrar uns aos outros. Pode deixar lá naquele primeiro lá. Olha bem o que... Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Quem é esse uns aos outros? Quem é Andes, com a tua voz poderosa aí? Quem são esses uns aos outros? Somos nós. Essa palavra é uma palavra para dentro da igreja, para nós. O segundo, jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Agora já sei porque eu confundi as paradas. Era aquilo mesmo, eu que me enrolei aqui. Eu nem sei como, eu virei aqui a inspiração. Aí, não é desse que eu ia falar agora? Irmão, vão suportando aí, tá bom? Mas eu quero deixar uma semente com vocês aí. Em nome de Jesus. Volta lá para mim então, por favor, irmã, desculpa, no Romanos 12, 4 e 5. Ali também falou uns aos outros. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros, e cada membro tem uma função específica. Aqui ele está falando do quê? Do nosso corpo físico. Aqui não está falando de igreja ainda, aqui está falando do corpo físico. Nosso corpo tem vários membros, né, e cada membro tem uma função específica. Tá bem? Vamos trazer isso para o corpo de Cristo. É a mesma coisa. Vários membros com função específica. Só que hoje eu não quero falar sobre função específica. Eu quero falar sobre algo que é comum a todos nós. E sabe o que é comum a todos nós? Cuidar um dos outros. Principalmente quando estiver para um momento como esse. Teve um dia que eu cheguei aqui no sítio,
né, deixei o carro lá, entrei aqui. Quando eu cheguei perto daquela porta lá de fora, que eu olhei para frente, irmão, estava todo cheio de folha. Obviamente, de noite choveu, ventou, que aqui tem isso, né? A gente veio para cá sexta-feira, mas tem um sábado o dia todo ainda, chove, venta. Quando eu vi aquilo, eu não sei quantos passaram antes de mim, não sei. Mas quando eu entrei que eu vi aquilo, eu falei, eu não posso deixar isso assim. Eu preciso cuidar dos meus irmãos. Eu preciso preparar esse ambiente aqui para os meus irmãos passarem. Aí peguei uma vassoura, esses carrinhos de lixo, e estava varrendo. Aí o que acontece? Glória a Deus. Não foram todos. Mas uma irmã passou, eu falei, Sérgio, deixa que eu faça isso aí. Eu, não, minha irmã, eu estou fazendo. Não, mas eu quero te ajudar. Eu falei assim, não, não precisa. Liberei a irmã. Mas ela não se convenceu. Ela foi lá, pegou outra vassoura e veio me ajudar. Deu para entender, irmão, o que eu quero dizer para você? Agora, por que eu estou te dizendo isso? Se você vê alguma coisa fora do lugar, e tu pensa assim, não, mas eu sou músico, eu vou lá para tocar teclado, eu não estou indo lá para catar o papel do chão. Deus te falar uma coisa, isso aqui é serviço específico, nem todos podem vir aqui, mas o serviço comum, uns aos outros, está ao nosso alcance. Tem irmãos, igual casal, que já não recebe mais em casa, sabe por quê? Porque os nossos filhos, quando vão lá no grupo caseiro, detona a casa dos irmãos, detona o sofá dos irmãos, que às vezes o irmão rala o ano todinho, compra o sofá, aí vem um grupo caseiro, que benção, é benção receber em casa, irmãos? Sim ou não? É benção. Mas tem gente que deixa de receber, porque o filhinho da irmã estava com a mão cheia de chocolate, e aquele sofá, que não é couro, né, aquele outro material, tecido. A criancinha meteu a mão assim, ó, e faz assim, ó, tss. Aí o irmão deixa de receber. Está certo isso, irmãos? Não está certo. O que tem que fazer? Ensinar. A gente ensina sobre batismo com o Espírito Santo, andar na luz, a volta de Jesus. Temos que ensinar também a como se comportar na casa dos irmãos. E quando termina a reunião? Aquela comunhão, né? Aí cada grupo caseiro, né, dependendo do grupo, tem até churrasco, irmão, tem até churrasco. Tem grupo caseiro nosso que termina a reunião com churrasco. Imagine que seja assim. Termina a reunião, a gente come, bebe lá, bebe bebida saudável. Vai gravar, né? Bebe bebida saudável. Por favor, irmãos. Bebida saudável. Bebe lá, acaba, dá um abraço no anfitrião, irmão, ó, paz, estou indo embora. E o copo que você usou? E a poeira do teu sandália que tu deixou lá dentro? Meus irmãos, cuidar um dos outros, uns aos outros, é isso. Só que aí, por que eu estou falando isso entre vocês? Porque eu sei que um tempo atrás, nós ensinávamos. Eu quero deixar semente, eu ensine o grupo caseiro. Tem uma reunião só para ensinar bons modos. Ensine bons modos. Ensine. Né? Ah, mas a irmã vai se ofender se eu falar na frente. Então não fala na frente. Chama o casal depois lá na tua casa e converse. Mas não deixe de receber, pensando na possibilidade do casal, do filhinho lá, o abençoado, sujar. A gente tem história, irmãos, de que a turma está lá no grupo caseiro, pá. Aí o irmão fala assim, olha, eu tenho um aquário lá atrás. Aí eu penso, não, as crianças são comportadas. Aquário com peixinho. Criança comportada. Aí está a reunião. Daqui a pouco o que acontece? Eu acho que a criança ia correndo. Irmão, com o peixinho na mão dele. No meio da sala. Deu para entender? No mínimo,
esse casal deveria ter sido instruído. Tá bom, irmão, ensina o seu filho a não fazer assim, mas restitui 2 vezes mais, né, o peixinho. É assim que a gente tem que ser, irmãos. Não deixar de se relacionar. Até porque a evidência de que somos salvos é o nosso relacionamento com Deus, é o nosso relacionamento com a família, é o nosso relacionamento entre nós, é o nosso testemunho no mundo. É esse que vai apontar assim, ó, aquele camarada ali está diferente. Ó, aos casados, tá? Não seja líder de grupo caseiro antes de ser esposo. As casadas, não sejam líderes de grupo caseiro antes de ser esposas. Por quê? Que é mais fácil a nossa luz brilhar lá fora? Porque quem acorda conosco do dia, nossas esposas, nossos filhos. Teve um tempo lá em casa que a gente chamava assim, vou falar aqui, mas não era sempre não, a noite da berlinda. Sabe o que é a noite da berlinda? Alguém já ouviu essa expressão, noite da berlinda? É quando alguém se colocava ali no meio e pode perguntar, falar o que você quer falar sobre mim. E teve um dia que eu fiz isso. Irmão, para que eu fiz isso? Estou pensando que estava, né, por cima da carne seca. As meninas, não sei se foi Viviane que é mais falante, né? Viviane é a nossa profeta lá. Não sei se foi Viviane. A Carol, esse jeitinho dela, meio, né, sempre aliviava. Mas falava também. Não, fala até hoje, irmãos. Às vezes eu cutuco, né? Está lá a Roseli, na nossa... Aquele momento mais caloroso, pai, eu e ela, eu falo, pô, Carol, dá uma palavra aí, Carol, entendeu? Dá uma cutucada para elas falarem. Mas, irmãos, nessa noite, qual é o nome da noite que eu falei? A noite da berlinda. Eu me coloquei na noite da berlinda e perguntei, vem cá, o que você quer falar para o papai? Ah, irmãos, Viviane veio com... só me cortando. Pai, eu só tenho ensinado no grupo caseiro a importância de orar, a importância de ler a Bíblia, mas eu não estou vendo o senhor fazer isso. Entendeu, noite da berlinda? Não, mas tem que ser assim. Porque essas coisas é bom. Esse negócio de tapinha nas costas, a irmã está lá furiosa porque o filho sujou o sofá. Aí vai embora, dá aquele beijinho, tapa nas costas. Irmão, se não puder corrigir na hora, não faça isso, pelo amor de Deus. Mas não deixe passar. Chame outro dia. Se não sabe como fazer, ó, não sei como fazer. Uma vez, estava eu e Roseli, discipulando um casal lá em casa, só estavam nós dois. E o filhinho, apontando todos. Aí eu olhei assim para ela e falei assim, pô, tem que ajudar esse casal. Estávamos sozinhos. O que eu fiz? Me levantei. Nós sempre tivemos, até hoje temos varinhas lá por casa, tá bom? Não sei se eu vou escandalizar alguém, mas sempre temos varinhas. Não mais para nossas filhas. Hoje já são outra geração, né? Que não irmão, tem que ter a varinha lá, pelo menos para a gente dar aquela intimidade. Intimidade não, intimidação. Ver a varinha já fica, opa, casa da vovó e vovô tem varinha. Mas tudo bem. Chamamos o casal, falei assim, olha, tu conhece isso aqui? Pode entrar no quarto, porque ó, nunca com as mãos, nunca na frente de ninguém, nunca sem ensinar antes, nunca por acidente. Tem um quinto aí que eu não me lembro agora. Hã? Nunca irado. Aí eu falei, ó, pega isso aqui, entra no nosso quarto ali, pode entrar no nosso quarto, leva o teu filhinho, fecha a porta, porque está difícil. A gente não está com... uma criança está interferindo, né, no relacionamento de 4 adultos. Irmão, que coisa forte. A nossa conversa sendo interrompida pela criança. O que ele fez? Foi lá. Deu para entender, irmãos? Não é você ficar chateado, fechar a casa, fechar o coração. Não, é ajudar aquela pessoa. E se a pessoa não te ouvir, tem essa também. Não, meu filhinho é uma bênção. Meu irmão, seu filhinho é uma bênção. Mas está precisando ser ensinado.
As crianças são sempre bênção, né? Por que eu estou falando isso para vocês? Qual é a semente que eu quero deixar com você, meu irmão? Não feche teu coração para ninguém. Converse. Se não conseguir êxito, eu vou até abrir agora um leque. Se você tiver alguma questão com algum irmão que você não conseguir êxito, o que é êxito? É o que Mateus fala. Mateus fala. Jesus fala em Mateus, né? Mateus escreveu. Se você vê o teu irmão numa situação difícil, no pecado, precisando ser tratado, você vai lá e fala, meu irmão, essa situação está insustentável. Se o irmão se arrependeu, pô, beleza, acabou ali entre vocês dois. E se não se arrependeu? Leva às instâncias. E isso, meu amigo, deixa eu te dar aqui fortalecer a tua fé nisso. Isso serve para o seu discipulador. Se o teu discipulador procrastinar com você, isso vale para o pastor que procrastinar com você. Isso vale para o presbitério se procrastinar com vocês. Até porque se você nos ama, se vocês são submissos a nós, vocês precisam nos amar a esse ponto. De falar assim, olha, você, igual minha filha me ama, né? Eu até tive que entregar ela para o Léo, Chegou uma época que eu tive que entregar. Mas esses dias eu estava olhando no retrato, né? Ah, Roseli, ela toda solteira, debaixo da minha guarda, né? Ah, que saudade desse tempo. Mas passou, né? Passou. Mas entendeu, meus irmãos? Isso é porque o diabo ele é tão sutil que ele vai lançando sofisma no nosso coração. Daqui a pouco impede o nosso relacionamento. E o Senhor não quer isso para nós. Pelo contrário. Passou o tempo das 3 filhas e ganhei 3 filhos. Verdade. E de vez em quando eu pego umas falhas entre eles. Só que eu não vou. Eu vejo quem é o causador, né? Hoje até menos, mas teve um tempo que o causador das briguinhas eram elas. Misericórdia. Não eram os que chegaram depois, não, eram as minhas filhas. Teve um dia, eu não vou dizer o nome, eu não posso dizer. Teve um dia que tocou, né? O cara está falando comigo, né? O marido, e lá está. Não, mas você não sei o quê. Eu estou tentando entender que o cara está falando comigo, o filho, e estava minha filha lá, a esposa dele, marretando ele por trás. Aí eu, poxa, isso está errado. Ouvi, dei o conselho para ele, mas o que eu fui fazer? Na primeira oportunidade, filha, vem cá. Você sabia que eu ouvi você falar lá por trás isso? É assim, meus irmãos, que tem que ser. E isso vale para filha, vale para pastor, vale para qualquer pessoa. Até porque se Deus deixou você perceber, é porque você tem algo que pode cooperar. Ah, mas por que fui eu? Por que fui eu? Tenho um testemunho também no por que fui eu. Vocês conhecem o Fonseca? Fonseca é cego de um olho, dirigindo na estrada da posse, belezinha, né? Da posse é 60 no máximo, né? Vamos pensar que o pastor estivesse respeitando o trânsito, tá? 60, olha assim para a direita e vê um irmão nosso entrando. Naquele tempo, para entrar no ônibus, era pela porta traseira e saía pela porta dianteira, tá certo? E viu esse irmão com uma roupa que naquela época chamava roupa de leão, quem trabalhava em empresa de ônibus e tal, e aquele irmão entrando lá pela porta da frente. Você que foi embora, mas ficou com aquele negócio assim, nem sabia que esse irmão trabalhava em empresa. Passou. Encontrando o irmão casualmente por aqui, você que pergunta, pô, meu irmão, você é motorista de ônibus? Ele não. Você é tocador de ônibus? Não. Você é fiscal de ônibus? Não. Ué, então por que teve um dia que eu vi você subindo pela porta da frente com roupa de leão? Aquela roupa... Sabe qual foi a resposta? Irmão, pasmem. Irmão ligado entre nós, para não pagar passagem. Meu Deus, misericórdia.
Está vendo? Então, por que Deus deixou Fonseca ver? Que em algum momento, né? Não é chegar, não, eu te vi aí, você... Não, irmão, tem que perguntar. E pôde ajudar o irmão. É assim que tem que ser. Outro dia, eu falei que ia ser breve, né? Outro dia, aqui no sítio, existe aquela lei de Gerson, né? Leva vantagem. Quando é para levar vantagem, vale tudo. Mas no reino de Deus não é assim. Está certo, está errado, está errado. Estou aqui A gente conseguiu que... Telerge, o que a gente vai falar da Telerge aí? Telerge lá atrás. Instalava até orelhões pela rua, né? Nós conseguimos um orelhão aqui no portão e um ali perto da administração. Eu cheguei, naquele tempo eu não tinha carro ainda, estou subindo aqui essa rampa para ir para a sala, estou vendo um irmão lá, falando. Porque quem já usou o orelhão, tu sabe que a ficha, né, engole rapidinho, tu tem que botar ficha. E eu não vi o irmão, em momento algum, fazendo esse gesto. Fichinha. Pô, achei estranho. Passei por ele, esperei ele terminar, chamei o amado lá na sala. Ô, meu irmão, vamos conversar aqui um pouquinho. Eu tive a impressão, tem que perguntar, irmão, perguntar sempre. Adão, onde estás? Eu tive a impressão de que você estava usando o orelhão sem colocar ficha. Tinha uns que até amarrava a fichinha, lembra? Amarrava a ficha e puxava a ficha de volta. Ele não estava nesse nível todo, não. Qual foi a resposta dele para mim? Meu irmão, uma bênção, o telefone está direto. É bênção isso? Se tivesse ruim, como já tem várias vezes, você mesmo veio aqui, que é toda administração, né? O orelhão parou, o orelhão pifou. Eu ligava lá para a Telerge, vinha, o cara consertava. Irmão, está direto também é um defeito. Estão entendendo o que eu estou dizendo para vocês? Não é ser carrasco. Se Deus deixou você ver, é porque você pode cooperar naquela situação. Amém? Então, a evidência de que somos cristãos passa pelo nosso relacionamento com Deus, com a nossa família. Invista na sua família. Invista. Nós já vimos presbíteros serem disciplinados para poder olhar para a sua família, que em algum momento não tirou os olhos da sua família. Então, invista. Invista no relacionamento com os irmãos. Abram a casa. Tinha irmãos que tinham prática, tinha prática, né? Até de tirar férias juntos, coisa que está acabando. Mas por quê? Vou levar a filha do irmão lá, nas minhas férias, passou um ano esperando essas férias, vou levar, né, aquelas criancinhas com a gente, aí não leva, e deixa de ser abençoado. Tá bom? Então, não deixe passar, mas trate como irmão. Ok? Um membro do corpo físico só é útil, um membro do corpo físico só é útil quando ele está bem vinculado, quando ele está fazendo a função pelo qual ele foi colocado ali. Tá certo? E assim é no corpo de Cristo a mesma coisa. Aonde você está plantado, é ali que Deus quer te usar para você frutificar. Tá joia? Entender isso, irmãos, entender isso como igreja é muito importante. Isso nos leva a cuidar um dos outros, né, quando estivermos juntos, ou estarmos juntos. Vem para uma reunião como essa, aqui hoje, por exemplo, tem irmãos trabalhando. Você que não sabe disso, nós temos hoje aqui um pastor de dia, que é esse que vos fala, tá? Reveza, uma semana eu, outra semana é Amadinho. Hoje é a minha escala. Pastor do dia, irmãos que trabalham no banheiro feminino, irmãos que trabalham no banheiro masculino, abre aspas, irmãos, estão precisando de você no banheiro masculino. Temos poucos irmãos. E não é para lavar, não.
Essa lavagem mais pesada é feita antes. É só para entrar lá, está molhado, passa o paninho para ninguém escorregar. Guardem isso. Temos estacionamento, temos intercessão, temos recepção, temos socorrista. O que é socorrista? É aquele irmão que está ali, se alguém passar mal e precisar ser removido para uma unidade de saúde, esse irmão pega o carro dele e leva. Acontece isso aqui, você sabe, tem alguma notícia disso? Isso acontece? Esse serviço? Acontece quase sempre. Alguém passa mal, um pico de pressão, e precisa... Outros não. Outros a gente vence na oração. Outros têm que ser vencidos naquela medicação. E nós não somos aptos para fazer isso. Aí leva para lá. Temos também a filmagem, temos a turma do som, temos a projeção. As professoras aqui embaixo estão precisando de pessoas para ajudar a olhar os nossos filhos. E tem irmãos, eu não quero ser injusto com ninguém, mas tem irmãos que se reúnem conosco há mais de anos e nunca fez nada, nunca se envolveu com um braço desse ministério. Eu até brinco com os irmãos, esse ministério tem nome, chama-se MARP, que é o ministério que apoia as reuniões públicas da igreja. Eu estou preparando aí, espero que me dê bem, né? Ano passado teve um coquetel aqui das irmãs, as irmãs da maioria de vocês tiveram. Nós, os homens, é que pegamos firme aquele negócio. Pegamos firme, irmão, pegamos firme. Aí agora vai chegar a reunião dos homens. Para que eu vou ligar? Irmãs, organiza aí alguém para chegar lá. Vai ter que ser assim. É uns aos outros. Estão entendendo? É ajudar uns aos outros. Então é importante a gente sair daqui com essa semente. Ó, Deus me plantou aqui, é para eu cooperar com meus irmãos. Uma reunião como essa, você vem. Você nem veio para varrer nada. Mas passou, viu um negocinho no chão? Meu irmão, para que vai atrás do irmão que está envolvido com outra situação, para ele vir, depois que fizer aquela, fazer aqui? Se você viu, você faz. Outro dia eu estava por aqui com o irmão sentado ali, alguém aqui entornou um copo, caiu um copo, virou um copo no chão. O irmão olhou para mim, eu olhei para o irmão, eu esperei assim, vou ver qual vai ser do irmão. E olhou, voltou para mim e começou a falar do problema dele. Eu falei, irmão, faz o seguinte, ó, vamos brecar aqui, eu vou lá fora pegar um pano de chão e um balde, vou secar aquilo ali. Por quê? Nós vimos, mas pode passar alguém aqui que não viu, escorregar. Irmão, nós paramos de fazer por causa da pandemia, um trabalho no Albert Schweitzer, né? De capelania. Paulo, eu, mais dois irmãos aí, Leandro e Mônica. E quando eu estive visitando a ala do ortopedista, a ala da ortopedia, comecei a conversar com as pessoas. Porque o capelão não pode chegar lá e falar de Jesus assim, não. Você fala nas entrelinhas, tu vai lá se preocupando com o doente, querendo saber como é que ele está sendo tratado. Irmão, para surpresa minha, numa enfermaria de uns 40, qual é o meu entendimento? Muito acidente de moto, muitos acidentes de carro. Pelo contrário, de 40 que tinha lá numa enfermaria, 35 era um acidente doméstico. Pasmem, fêmur quebrado, que o cara saiu da área da varanda, foi entrar na cozinha, escorregou, quebrou o fêmur. O outro era a bacia, enfim. Aí eu lembrando disso, né? Falei, não, irmão, vou parar a conversa aqui e vou secar o chão. Ele, não, então deixa que eu seco. Então tá bom, eu também não vou dar oportunidade, né, irmão? Não vou querer fazer tudo sozinho. Aí o irmão foi lá e secou o chão. Quem chegou depois nem viu. E não é para ver mesmo, não.
Porque quem recompensa é o Senhor. E eu acho que eu vou chegar lá agora. Eu quero ler um texto com vocês. Assim é o corpo de Cristo. Fomos chamados como os que promovem a paz, chamados para considerar os irmãos superiores a nós. Que é um chamado para você? É um chamado para promover a paz. É um chamado para você considerar o teu irmão superior a você. Não é nem igual. Quer ver isso? Você pode projetar em Mateus 5:9. Esse texto diz que nós fomos chamados, na verdade, somos chamados até de bem-aventurados, felizes. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Então, promover a paz é a nossa praia. E outro versículo, Colossenses 3, 4 e 5. Vai mostrar para a gente, né, quando o assunto for uns aos outros, você precisa considerar o seu irmão superior a você. Tá joia? E quando Cristo, que é a sua vida, é isso mesmo? É 4 e 5. Esse é 3 e 4, né? Nessa 4, né? E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. O 5. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas. Mas não é isso não, cara. Esse. Bota o 4 aí para ver, minha irmã. Vê se é o capítulo 4. Não. Eu passei aqui. Mas o versículo é aqui. Filipenses? Vê se é Filipenses 2:3. Mas o versículo é esse, para considerar o irmão superior a si mesmo. É esse? Não seja egoísta, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considere os outros mais importantes que você. Bom, isso é difícil, isso não é fácil não. Quando o irmão passa à sua frente, quando o irmão que está contigo aí é elevado, é honrado pelo Senhor, porque quem honra é o Senhor, quem está do lado ali, se não tiver em Cristo, pode pensar assim, por que ele e não eu? Mas, nós fomos chamados. Sejam humildes e considere os outros mais importantes do que você. Tá bom? Agora sim que eu vou lá no 12, 10 e 11. Aí tem 10 e 11. Romanos 12, 10 e 11. Fala de servir. Amem ao Senhor. Não, amem-se com amor fraternal. E tenham prazer em honrar uns aos outros. Bota o outro também. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam com entusiasmos. Esse versículo, ele fala um pouco para a gente servir ao Senhor. E como é que a gente serve ao Senhor? Como é que o Senhor quer ser servido? Como é que Ele se alegra? Como é que Ele reconhece assim, esses irmãos, esses meus filhos, estão me honrando, estão me amando. Será que tem alguma prática nossa que a leitura de Deus vai ser essa? Eles me amam? Será que tem? Tem. Vamos lá então em Hebreus 6:10. Aqui está claro para ninguém ter dúvida de como é que Deus quer que nós o amemos. Pois Deus não é injusto,
não se esquecerá de como trabalharam arduamente. Para ele é demonstrado o seu amor, ao cuidar do povo santo, como ainda fazem. Quando a gente está aqui louvando a Deus, ministrando, expressão de adoração, a Bíblia não fala que Deus vê que nós o amamos quando estamos fazendo isso. Embora é um reconhecimento, é para Ele. Mas Ele, de fato, Ele diz que reconhece que nós o amamos quando cuidamos dos nossos irmãos. E cuidar do irmão é não deixar de falar a verdade com ele. Porque às vezes, irmãos, isso, quando o assunto é de falar com alguém, a de mostrar alguém, às vezes dói até mais na gente. Eu lembro quando a gente ia corrigir nossos filhos. Poxa, era ruim a benção. Não pensa que a gente ia com prazer para o quarto, dar a varada, mas tinha que ir. Deu para entender? Antes de dar a varada, a gente explicava. Você vai ganhar, aí dependendo do agravo, né? Vai ganhar 1, 2, 3, 5, dependendo do agravo. Você vai ganhar essas varadinhas, e é no bumbum, o papai quer acertar o bumbum. Se você se mexer e pular, aí pode pegar na perna. Mas vão ganhar essas varadinhas porque vocês fizeram isso e isso de errado. Estão me entendendo? Então, amar os irmãos é ser verdadeiro com ele. Não é fechar o coração. É mais fácil fechar o coração, não falar nada com o irmão e deixar que o tempo resolve. O tempo não vai resolver nada, você vai piorar as coisas. Então, se houver isso, por favor. O texto fala também de preferir o irmão em honra. O que seria preferir em honra? Preferir em honra é a gente trabalhar para que o irmão cresça. O nosso trabalho como discipulador é deixar o irmão melhor do que a gente. Esse é o trabalho. Não tem competição nisso. Eu sempre, quando falo sobre esse ponto de deixar o irmão superior melhor do que a mim, eu lembro da corrida de revezamento que vocês conhecem. O cara começou, puxou a fila lá atrás, passou o bastão para o outro, que passa para o outro, e aquele penúltimo para o último, que já correu um bocado, vai dar na mão dele assim, vai lá, eu vou ficar aqui, mas eu vou torcer por você. Quem vai sair na foto do mundo todo, vai ser, depois até busca lá, né, os participantes da equipe, aí está lá teu nome, mas quem vai sair na foto para o mundo todo, é aquele cara que atravessou a linha de chegada. Mas não é porque eu não vou estar nessa foto, que eu não vou cooperar, eu vou ficar incentivando, vai meu irmão, não desiste não. E esse é o teu papel. Não desiste de ninguém, porque o Senhor não desistiu de você. Guardem isso. Não desiste de ninguém. O Senhor não desistiu de você. Preferir honra também é abrir portas para que outros sejam honrados. Misericórdia, irmãos. Isso só no reino de Deus. Porque a coisa humana quer ser honrado, quer ser lembrado. Mas no reino de Deus não é assim. É você trabalhar para que aquele irmão vá mais longe. É não pular na frente daquele irmão que está sendo honrado, mas é sair e deixar aquele irmão aparecer. Isso é humildade. E alguém já disse que humildade não é pensar menos de você. Isso não é humildade. Humildade é você, sou eu, pensar menos em mim. Porque aquilo que você é em Deus. Deu para entender? Então, humildade não é você falar, não tenho nada do Senhor. Tem, poxa. Então, filho de Deus. Tu tem dons, tu tem serviço específico, tu tem graça sobre você. Mas humildade é pensar menos em você. Pense mais no outro. Favoreça para que outros cresçam. Isso é reino de Deus. Tá bom? Preferir honra, né, exige humildade. Então, eu queria concluir com vocês assim, sejam humildes. Sejamos humildes.
E a seu tempo, ao tempo de Deus, né? A seu tempo, Deus exaltará. Não é nem fazer para ser honrado, não. A seu tempo, Deus vai fazer. Se a gente puxar o irmão que está do teu lado, não puxar você, dê glória a Deus, passa o bastão para o cara e fica na torcida. Vai, meu irmão, vai, meu irmão, vai, meu irmão. Tem que ser assim. Tá bom? E um outro versículo que me veio à mente é se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Servir, irmãos, uns aos outros, não é um dom espiritual. Servir uns aos outros é um dos propósitos, lembra dos 4 propósitos? É um dos propósitos pelos quais nós nascemos. Nós nascemos para servir uns aos outros. A coisa fica fora do padrão quando não servimos, porque nós nascemos para servir uns aos outros. Essa é a vida com propósito que aquele não sei o quê? Henrique Warren, a língua até dobra, né? Henrique Warren escreveu a vida com propósito. E lá está, que servir é um dos propósitos pelos quais você nasceu. Então, se você não faz nem aquilo pelo qual você nasceu, nós somos mais que perdidos. Não sei se as pessoas são mais que miseráveis, mas né, se a gente não crê nessas coisas que Deus tem falado conosco. Tá bom, meus irmãos? Senhor, nós estamos nas Tuas mãos. Nós pertencemos a Ti. E nós queremos ser usados por Ti. Seja em que parte for desse corpo, seja qual for a função, seja qual for o serviço, nós queremos ser usados por Ti. Nós fomos chamados para seguirmos a Jesus, o Teu Filho. Nós fomos chamados para ter os nossos olhos fitos naquele que não veio para ser servido, mas que veio para servir. Se em algum momento, Pai, da nossa caminhada, da nossa jornada, nós nos perdemos, deixamos de olhar para Jesus e passamos a olhar para nós mesmos, passamos a nos entregar à nossa própria vontade, ao nosso querer, ao nosso egoísmo, nós queremos Te pedir perdão e queremos voltar, queremos regressar de volta, Pai, para estarmos no centro da Tua vontade, para servir conforme o Senhor deseja, conforme o Senhor nos chamou, porque o Senhor nos chamou para servirmos uns aos outros. Então nós oramos, ó Pai, nesta manhã, para que todo engano do inferno, para que todo sofisma, para que toda palavra do inferno que nos tirou os olhos de Jesus, que nos fez olhar para nós mesmos, que nos fez, Senhor, achar que nós somos mais importantes do que o outro, caia por terra em nome de Jesus. Que todo engano e sofisma do diabo seja desbaratado em nome de Jesus. E que possamos de volta, com os nossos olhos postos em Jesus, voltar a servir, mas não servir por servir, mas servir com alegria, com júbilo no nosso coração. Sabemos que estamos fazendo não por causa das pessoas, não por causa do pastor, não por causa de alguém, mas por causa do Senhor, que nos chamou, que nos entregou, que nos confiou esse serviço. Ajuda-nos, ó Pai. Se entrou alguém aqui nesta manhã sem ter convicção, sem ter a esperança que um dia, ao fechar os olhos nessa terra, vai estar contigo, que essa palavra também confronte o seu coração, Pai. Que a Teu Espírito Santo prossiga falando, confrontando, gerando arrependimento, gerando mudança de atitude para a glória e para o louvor do Teu nome. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda, socorre-nos, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós entregamos, ó Pai, nas Tuas mãos cada irmão, cada irmã que está aqui nesta manhã, cada pessoa que ouviu essa palavra, para que ela possa, Senhor, movida pelo Teu Espírito Santo, se disponibilizar a servir uns aos outros. Nós oramos e somos gratos a Ti, em nome de Jesus.